Deputado Romeu, eu peço licença para retirar a máscara, dado que a tribuna já está higienizada. Estamos aqui em distância segura. Bom dia, deputados e deputadas, deputado Romeu, que hora preside. Bom, antes de mais nada, eu quero reiterar a minha mensagem de pronto restabelecimento e solidariedade. Todas as vítimas da Covid, mas soubemos que nos últimos 2 dias, tanto o governador do Estado, a sua esposa Onélia, o presidente da Assembleia, o deputado Sarto, foram diagnosticados com Covid-19. Eu já havia sido positivado em maio desse ano e temos acompanhado desse ano aí o drama de milhares de pessoas. Então, eu queria aqui exortar também melhoras e solidariedade e, mais uma vez, dizer da necessidade do cuidado, né? Do cuidado que todos temos que ter. O deputado Tadeu, que é da área de saúde, sabe que a melhor contribuição que possamos dar agora é a do autocuidado. Mas, deputados e deputadas, eu queria aqui tratar de um tema que atinge pelo menos 25% dos cearenses e das cearenses. Esse é o número que o último censo registra de pessoas com deficiência. Uma das grandes lutas dos direitos humanos é, sobretudo, a da autonomia, dignidade e inclusão das pessoas com deficiência. O deputado Acriso, que está aqui também, que milita também nessa área, sabe da nossa luta de muitas décadas. Quando eu ainda trabalhava no SEDECA, era coordenador do SEDECA, naquele momento, no final dos anos 90, início dos anos 2000, portanto há mais de 20 anos, o nosso grande desafio era que toda criança tivesse acesso à escola. E a criança com deficiência tivesse acesso à escola. Naquele momento, nos anos 90, nós assinamos várias ações judiciais. Era necessário judicializar a matrícula da criança na escola regular. Porque nós entendíamos que a educação inclusiva é direito da criança para que ela possa desenvolver a sua cognição, as suas habilidades psicoemocionais, cognitivas, permitir o seu desenvolvimento, e isso é, sobretudo, permitir que toda a sociedade tenha uma atitude inclusiva. Não é só a escola que tem que ser inclusiva, é a sociedade que tem que ser inclusiva. Uma grande especialista em educação inclusiva, ela me disse, educação tem que ser educação, se não for inclusiva, não será sequer educação. Porque ela me alertava naquele momento e dizia, a escola inclusiva, a educação inclusiva, ela é boa para a criança com deficiência e é boa para todas as crianças, em geral, para as mães, para os pais, para os professores, porque nos ensinam, dentre outras coisas, o respeito à diversidade. Por isso mesmo, nós lutávamos e lutamos pela formação de professores e professoras, pela reenturmação, para que as turmas tenham número de alunos condizentes com a atenção necessária à criança com deficiência na sala. Claro que uma sala com acima de 40 alunos, aquele professor ou professora, que numa sala inclusiva terá maior dificuldade. Por isso que, dentre outras coisas, uma educação inclusiva é uma educação que vai ter mais funções docentes, que vai ter mais trabalhadores e trabalhadoras da educação, inclusive aqueles auxiliando os professores quando assim for necessário. Uma escola inclusiva, ela vai obviamente, ter também profissionais de outras áreas, que nós queremos para todas as crianças, da psicologia, do serviço social, especialistas. Nós temos lutado por isso. E o Brasil, nos últimos 20 anos, mesmo com inúmeros problemas, aumentou muito o número de crianças com deficiência nas escolas. O último registro do censo escolar dá conta de quase 1 milhão de matrículas de crianças com deficiência em classes de educação inclusiva. Portanto, um aumento de 500 mil em 2003 para quase 1 milhão em 2015.
Então, um aumento muito expressivo. Um aumento muito expressivo. Em contrapartida, as chamadas escolas especiais, que são escolas que segregam, né, as crianças com deficiência, têm diminuído o seu número de matrículas. Feito esse preâmbulo, eu queria me juntar às milhares de manifestações de repúdio ao decreto 10.605 de Bolsonaro. É um decreto discriminatório, segregador, que retrocede em matéria de educação inclusiva. Aqui eu faço um registro. A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva existente, ela já era alvo de crítica, não pela educação inclusiva, mas ela era alvo de crítica pela necessidade de haver mais investimento em educação inclusiva. Portanto, nós queríamos modificar a política para melhor, mas, obviamente, vindo desse governo federal, as coisas só podem piorar. E assim piorou. Porque o decreto 10.605, decreto 10.502, decreto 10.002, ele se equivoca em permitir o retorno da segregação. As crianças, portanto, com deficiência serão segregadas em relação às outras crianças. Aqui, obviamente, eu faço um reparo da necessidade de, entre outras coisas, reconhecermos que, por exemplo, no caso de crianças surdas, a necessidade da linguagem de Libras como uma linguagem em que esta criança, no caso a criança surda, ela possa se escolarizar, conforme, inclusive, diz a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que no Brasil tem status constitucional pela lei brasileira de inclusão. Quando o Brasil ratificou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele o fez em status constitucional. Foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos que ganha no Brasil formalmente status constitucional. Quero dizer isso porque, naquele momento, o Congresso Nacional reconheceu, com maioria qualificada, a ratificação daquela convenção, que depois, regulamentada pela legislação posterior, diz que toda criança tem direito à escolarização e toda criança tem direito à escolarização na escola regular. Deputados, quando uma das primeiras causas que nós havíamos tratado lá no passado, e aqui eu queria saudar a Keila e o Davi, vou dizer por quê, isso era ano de 2000. O Davi não tinha matrícula numa escola da Prefeitura de Fortaleza, nós fizemos o processo, ganhamos o processo, ele foi matriculado. Só que a escola não estava formada para, inclusive, reconhecer todas as capacidades cognitivas e todas as habilidades socioemocionais, né? E ele teve que reclamar, olha, eu quero mais do que pintar, eu quero aprender todos os conteúdos. Passados 20 anos, eu vejo que o Davi é formado em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará. Deputado Renato, depois me permita uma parte. Ele é formado em pedagogia. Veja só esta luta como é uma luta bonita. Lá atrás, tivemos que fazer uma ação judicial para garantir a matrícula dele, uma matrícula inclusiva. Hoje ele é formado em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, foi membro do Conselho Nacional de Juventude, representando os jovens com deficiência. Se o Davi não tivesse a escolarização na escola regular, ele talvez nunca tivesse, né, chegado à Universidade Estadual do Ceará como aluno de pedagogia e como pedagogo, hoje que é. Portanto, no exemplo do Davi, e aqui eu estendo o registro a todas as mães do CAMP, uma entidade civil de mães que lutam pela educação inclusiva, estendo meu reconhecimento às entidades que fazem, né, esse seu trabalho, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDEC, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né, estamos todos indignados com esse decreto de Bolsonaro que reabilita a segregação nas escolas. É ilegal, porque, como eu disse, ele fere o Tratado Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status constitucional,
é um retrocesso em matéria pedagógica, em matéria de educação, e obviamente, né, nos obriga, e já há nove iniciativas para derrubar esse decreto, tanto no Congresso, 8 projetos de decreto legislativo de diferentes parlamentares, e aqui são parlamentares, né, de diferentes partidos, e há uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental também junto ao STF. Seja legislativa, seja por via judicial, é necessário derrubar esse decreto discriminatório, esse decreto capacitista, que é uma forma de preconceito contra as pessoas com deficiência, né, exarado pelo governo Bolsonaro. É um governo do retrocesso, é um governo da destruição dos direitos sociais. A educação, inclusive, é uma educação que é boa para todos. Agora, para isso, nós queremos escolas bem formadas, profissionais bem formados, profissionais com equipes multiprofissionais, multidisciplinares, com os recursos pedagógicos necessários, inclusive, para atividades complementares à atividade regular. Você pode estar me perguntando, mas o meu filho precisa de uma atenção para além da atenção regular. Nós defendemos que isso seja feito, inclusive, na escola regular, através de salas com recursos pedagógicos, né, necessários para isso. Portanto, eu queria aqui repudiar mais esse decreto do governo Bolsonaro contra as crianças do Brasil, contra as famílias do Brasil, contra as crianças com deficiência, absolutamente discriminatório, preconceituoso, capacitista, e eu espero que a justiça seja feita, que o STF derrube esse decreto, que o Congresso derrube esse decreto, repito, né? Eu quero me juntar à Abraça, a Associação Brasileira das Pessoas Autistas, que ontem fez um manifesto importante. Quero me juntar a todos os professores e professoras que advogam a educação inclusiva, aos movimentos das pessoas com deficiência que querem educação inclusiva, a todas as famílias que querem que as suas crianças sejam tratadas com autonomia, com respeito, com dignidade. Deputada Acrisio. Presidente, como eu estou sozinho na bancada, eu vou tirar também a massa. Eu queria parabenizar o colega deputado Renato Rosendo, em minha repúdio ao decreto, eu acho absolutamente excludente, preconceituoso. Na verdade, a política federal ela vem de retrocessos nessa área da política das pessoas com deficiência, desde a redução da participação no Conselho e, cotidianamente, nós assistimos essa postura do governo federal de desconsiderar aquilo que já foi acumulado ao longo da história de respeito e de direitos humanos das pessoas com deficiência. Queria também dizer que este ano, infelizmente, por conta da pandemia, nós não estivemos juntos aí construindo a tese do Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência, à luz de uma experiência nossa de Fortaleza, quando fui vereador, quando nós consolidamos a legislação municipal e criamos o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência, e essa mesma estratégia era para a gente poder prosseguir agora, inclusive com a força que vem sendo dada pela Comissão de Vossa Excelência, a Comissão de Direitos Humanos, desses seminários nas macro-regiões para a gente fazer essa estruturação das políticas públicas das pessoas com deficiência. Mas eu queria finalizar parabenizando o bom pronunciamento e correto pronunciamento na defesa das pessoas com deficiência, que este ano nós vamos poder, 2020, terminar com um censo e saber a real radiografia do número de pessoas com deficiência no estado do Ceará. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado, deputado. Então, reitero o compromisso da Comissão de Direitos Humanos com a pessoa com deficiência, com a educação inclusiva, com a educação das crianças com deficiência nas escolas regulares e com salas equipadas, profissionais bem formados. É isso que nós queremos, né? Uma educação inclusiva para uma sociedade inclusiva, em que as pessoas com deficiência elas tenham acesso a todas as esferas da vida social, desenvolver as suas habilidades, que possam viver uma vida plena, autônoma, digna. Há muito que caminhar. Não estávamos numa situação boa, precisávamos muito, mas muito de investimento. Estávamos muito longe daquilo que preconiza o artigo 24 da Convenção Internacional, que determina
o acesso à educação de todas as crianças com deficiência. Estávamos muito longe do que preconizava a Declaração de Salamanca da Unesco em relação à educação, mas veja, Obrigado. 3 minutos para Vossa Excelência. Eu concluo. Então, eu aqui exortar desta casa, muitos têm sensibilidade para a causa dos direitos humanos da pessoa com deficiência, a necessidade de juntarmos ombros, força em favor das famílias que têm crianças com deficiência para a inclusão. Isso é, sobretudo, muito importante. E, obviamente, o nosso respeito a elas, a sua luta. Mais uma vez, eu reitero também o compromisso do nosso mandato. Nós somos autores da lei que proíbe a sobretaxação da matrícula de crianças com deficiência na rede particular, porque ainda tem escola particular que vai estar descumprindo tanto decisão do STF como a própria Lei Brasileira de Inclusão, nos seus artigos 28 e 29, e que faz uma sobretaxação das crianças com deficiência. Isso está equivocado, isso afasta os pais, inclusive, da escola, afasta a criança da escola. Esta casa aprovou uma lei de minha autoria, sancionada pelo governador, em pleno vigor, que proíbe a sobretaxação de crianças com deficiência na escola. Contribuição importante do Parlamento para a inclusão. A nossa lei é a Lei 16.904 de 2016. Portanto, eu aqui queria reiterar o meu repúdio a esse decreto de Bolsonaro, que segrega, é preconceituoso, e reafirmar o nosso compromisso com todas as crianças, com as crianças com deficiência, pela sua educação, pelo seu desenvolvimento, com as suas famílias, uma educação inclusiva, democrática e que garanta autonomia e dignidade a todos e todas. Obrigado, presidente.